É hora de bastidor aqui no CNN 360. Vamos falar sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Aqui, câmera 1. A Polícia Militar ignorou alertas da chegada de 132 ônibus ao Distrito Federal às vésperas dos atos golpistas e não incrementou o seu efetivo para conter possíveis invasões. É o que revelam documentos entregues à CPMI, que investiga os atos do dia 8/1. Eu tive acesso a esses documentos, passei um tempão ontem à noite vasculhando todos eles e separei alguns trechos do que foi enviado. É um relatório produzido pelo gabinete do comandante-geral da PM, a pedido da CPI, e ele vai apontando que nenhum documento de inteligência foi recebido pela PM, cita os dias que antecederam o dia 8 de janeiro e aí ele começa a mostrar os alertas que a PM recebeu da NTT. A Agência Nacional de Transportes está aí no detalhe para vocês. A NTT começou a enviar avisos à PM do Distrito Federal na sexta-feira à tarde sobre as caravanas de manifestantes a caminho de Brasília. Às 14h15 daquele dia 6 de janeiro, chegou o primeiro alerta de que 23 ônibus com 797 pessoas estavam indo para Brasília. No mesmo dia, às 17h50, a atualização sobe para 43 ônibus e 1.622 passageiros. No sábado, tá aí, gente, no documento para vocês, já estava evidente que o contingente de pessoas esperado em Brasília era enorme. Ao meio-dia daquele sábado, novo alerta: 105 ônibus e 3.951 pessoas rumo à capital. E às 9h46 do domingo dos atos golpistas, ainda pela manhã, naquele 8 de janeiro, a NTT informava que 133 ônibus e 5.021 passageiros estavam desembarcando em Brasília. A PM, no entanto, manteve o mesmo efetivo planejado numa reunião que ocorreu na sexta-feira de manhã, que estavam presentes representantes também do Congresso Nacional, do governo federal e que a expectativa era de uma adesão baixa para os atos. Nós procuramos a PM, que ainda não respondeu. Vai ficando mais claro, à medida que esses documentos chegam, que houve, no mínimo, uma omissão. E esta omissão resultou no que o Brasil viu naquela tarde de domingo e que a gente nunca vai esquecer. Tem lá, no material entregue à CPI também, imagens inéditas que vocês vão assistir a partir de agora. Nós vamos começar mostrando um primeiro trecho que mostra o cordão formado pelos policiais. Está lá, ó, no finzinho da imagem, lá no seu canto direito para vocês, canto esquerdo aqui para mim. O cordão dos policiais. Esta imagem é mais ou menos o que a gente viu ali no dia 8, eles estão ali bloqueando o acesso para o Congresso Nacional. Agora, assistam esta imagem que foi entregue à CPI, que é um ângulo novo, de trás desse cordão de isolamento. Olha só, gente, só tem cerca de 12 policiais formando essa linha. Eles estão ali mais ou menos inertes, segurando os seus escudos diante da multidão que se aproxima. A gente tem ali um carro ao lado esquerdo da Guarda Nacional. Eles dão alguns tiros ali de balas de borracha de advertência, mas a imagem deixa claríssimo que, diante do efetivo que a PM tinha separado e a despeito do monte de alerta que nós mostramos para vocês, de que tinha ônibus chegando com muita gente a Brasília, tinha alerta na internet de que vinham vir manifestações golpistas, que tinha gente, que tinha muita coisa arrumada para fazer esse tipo de manifestação, não tinha nada que se pudesse fazer com o tamanho deste efetivo. Repetindo, tem ali, ó, naquela linha, 12 policiais militares. Vou chamar para a nossa primeira rodada de análise desse material Renata Agostini, Leandro Rezende. Leandro, começo com você agora.
Os alertas da NTT, a gente já sabia que eles tinham sido enviados, que tinham ônibus vindos para Brasília. O que esse documento traz, que é muito relevante, é a PM recebeu esses alertas. Ela coloca ali de que é até contraditório o relatório, porque ela diz: não tivemos nenhum alerta de inteligência até a sexta-feira. Depois a gente até vai detalhar um pouquinho, mas tem mais, gente, tem mais para frente do jornal. Só que ela depois vai elencando os alertas de ônibus que vão chegando e não aumenta o efetivo. Aí a gente se pergunta por que o coronel Naime continua preso, que era o chefe ali da PM naquele momento, por que tem muitas questões sobre o Anderson Torres e até sobre o governo federal, porque a gente viu também o tamanho do efetivo da Guarda Nacional e a NTT envia esses alertas para todo mundo. Pois é, Raquel, eu estava pegando aqui um exemplo, né? Estava procurando aqui, consegui encontrar agora um depoimento que aconteceu na CPI dos atos antidemocráticos do Distrito Federal no dia 27 de abril, da Coronel Cíntia. A gente falou sobre esse depoimento aqui à época, né? Porque foi um depoimento muito importante para a gente entender como que se deu o 8 de janeiro e essa informação que você nos traz aqui, que a CPMI recebeu, né, de que a Polícia Militar ignorou essa chegada dos ônibus e que, enfim, não colocou um efetivo nas ruas, né? E com esse depoimento, eu acho que dá para a gente entender um pouco do que rolou ali. Um subdimensionamento de algo que estava fartamente documentado. Estava chegando muita gente no DF, estava chegando muita gente lá, não para fazer turismo, mas para fazer uma destruição golpista, como de fato se deu, né? E a Polícia Militar demorou para agir. Primeiro porque não tinha ninguém de prontidão. Isso também já foi fartamente explicado, né? Os policiais militares, eles não estavam aquartelados, eles estavam ali naquele stand-by dentro das suas casas aguardando uma convocatória, o que atrasa e muito a chegada dos policiais a um cenário de guerra, que foi esse que a gente está vendo aqui nas imagens ao lado. O que disse a Coronel Cíntia, né? Ela passou informações sobre o que estava rolando no dia 8 de janeiro, às 6, às 8 e às 9 horas da manhã do dia 8. Nesses horários, você tinha de 20 a 30 manifestantes na Praça dos Três Poderes e cerca de 400 policiais militares. O que é mais impressionante é que, à medida que o tempo vai passando, você tem ali centenas de manifestantes, milhares de vândalos. Isso ao longo do dia 8 de janeiro, você sai de 400 policiais para esse efetivo que foi facilmente vencido pela multidão, né? Você vai caindo esse efetivo ao longo do dia, de 400 policiais pela manhã para chegar na tarde, com 200 pessoas, 200 policiais militares que não eram os policiais que deveriam estar ali, não eram pessoas preparadas para conter os manifestantes, mas foi o que se deu. E agora se soma a isso, além desse pouco efetivo e da demora para a chegada de reforços, que, enfim, a intervenção federal na segurança pública do Ricardo Capelli já demonstrou isso várias vezes, que os reforços não foram chamados e quando foram demoraram a chegar, se chegaram. E, além de tudo isso, a PM poderia ter evitado, no mínimo, que os ônibus chegassem até lá, se fizesse um mínimo cordão de isolamento da Praça dos Três Poderes ou se os militares tivessem autorizado o encerramento do acampamento golpista lá no quartel-general do Exército. É uma tragédia de muitas responsabilidades essa, do 8 de janeiro. Renata, de tudo que a gente... desculpa, eu estava indo lá, achei que eu tinha a Renata no meu telão, vou voltar aqui, o Edu tinha dividido. Renata, de tudo que a gente ouviu já nos depoimentos do Coronel Naime, como que você enxerga as explicações que a PM dá para essa falta de efetivo? Acho que, de modo bastante resumido, está ficando cada vez mais evidente que não para de pé o fato de que não se poderia ter planejado, primeiro, uma resposta mais célere a imprevistos, porque uma das argumentações é que aquele debate, né, a parte estava de prontidão, né, parte não estava já, parte do efetivo não estava já apto a rapidamente chegar até a esplanada. Quando a gente pega não só os avisos da NTT, mas também, já sabemos, alertas que foram feitos pela ABIN, os monitoramentos variados que vinham sendo feitos dias antes do acontecido e os informes que foram sendo realizados ao longo do dia 8,
fica muito claro que, ainda que estivéssemos diante de uma falha grotesca de planejamento. Então, nos dias anteriores, não se tinha o acervo necessário de relatórios de inteligência ou não se tinha disponível informações precisas sobre o caráter belicoso desse público, né, que estava lá acampado. Havia tempo hábil para, nas horas anteriores à depredação geral da esplanada, ter se pedido reforço, ter se pedido ajuda, ter se pedido qualquer tipo de ação que evitasse essas cenas que a gente vê agora de um novo ângulo, mas já foram bastante exploradas, desse fiapinho ali, esse efetivo raquítico que sucumbe depois de pouquíssimas tentativas por parte dos manifestantes. E esse ponto, ainda que, e é sempre essencial, que a gente olhe também a ação dos outros poderes, né? Então, como é que o Executivo não resguardou melhor o Palácio do Planalto? Foi uma ação diferente do que a gente viu da Polícia Legislativa, que foi mais combativa, no Supremo Tribunal Federal já a depredação foi geral. Tudo isso é importante, mas a tarefa essencial de resguardar a esplanada, ela garantiria a proteção de todos esses outros órgãos, esses outros prédios, a sede dos outros poderes. Foi o que a gente viu em outros momentos nos quais a gente presenciou na esplanada dos ministérios manifestações que descambavam ali para alguma ameaça de violência. A gente chegou a ver tanto imagens, eu como repórter presenciei a ação muito efetiva, rápida e com contingente robusto, que imediatamente cessava qualquer tentativa de se avançar em direção à Praça dos Três Poderes ou em direção aos prédios da sede dos poderes. Isso a gente não viu. E a cada vez que se repisa que esses alertas existiram, que se traz um detalhamento do trabalho de inteligência, primeiro, fica evidente que o tal apagão de inteligência, que, por exemplo, Gonçalves Dias se referiu, ex-chefe do GSI, ele não foi exatamente isso. E o segundo é que, ao longo do processo, muita gente deixou de agir conforme deveria ter agido. Sem dúvida.